Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. No programa passado, nós aprendemos sobre o perdão de Jesus e o efeito desse perdão sobre a vida de uma mulher pega em flagrante adultério. Neste programa, abordaremos outros aspectos do perdão que são muito importantes para nós, nossas famílias e relacionamentos. E para essa conversa, eu tenho aqui a presença das queridas Giovana e Cris, a paz do Senhor. Cris, a paz do Senhor, Giovana. Paz do Senhor, Mirinha, paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Jesus. A paz do Senhor. Eu gostaria que Cris desse início a este momento aqui, esse programa, lendo a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao texto de João, no capítulo 8, e nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. E vamos dar continuidade àquele texto sobre a mulher pega em adultério. E a palavra fala assim: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então, hoje nós vamos abordar sobre a necessidade de nós perdoarmos os outros e de também nos perdoar. Nós tivemos a oportunidade, para vocês que nos assistem, no programa anterior, de contar a história dessa mulher, no capítulo 8. Então, vocês podem assistir o programa anterior, que nós contamos, resumimos a história. E hoje nós vamos focar nessa parte final, em que nós vamos falar dessa necessidade de perdoar os outros, perdoar a nós mesmos. E é importante porque dentro da psicologia, da psicanálise, há um conceito, dentro da ciência sobre o perdão, quando nós vamos tratar esse perdão entre nós, entre as pessoas. E é bem falado que o perdão é você conseguir transformar lembranças daquilo que te feriu, daquilo que te magoou, em memórias frias, desprovidas de emoção negativa, de mágoa, de rancor, de ira. E quando você está dentro de si e você consegue ter serenidade em relação àquilo e que você não sente mais essas emoções negativas, a ciência ela entende que isso é o conceito do perdão. E existe um exemplo, é como se fosse assim, uma cicatriz perfeita, aquela cicatriz fininha, que teve uma plena cicatrização, porque existem alguns tipos de cicatrizes que elas são irregulares, elas são imperfeitas, elas ficam sensíveis, mas não é esse tipo de exemplo, é aquela cicatriz que é uma linha. E às vezes nós nos machucamos, a nossa pele é rasgada ali, existe ali uma ferida muito grande, uma dor muito grande, e que nós temos que tratar. O médico vai ali e ensina o medicamento que tem que ser tratado todo dia, lavar todo dia. Algumas feridas precisam de dar até pontos, de tão sérias que elas são. E isso muitas vezes acontece em relação à cicatriz, quando ela é completamente restaurada, quando ela é completamente reconstruída, aquele tecido, aquela pele, ela fica aquela linha. Então, e quando você vai lá, você esfrega, às vezes você olha para ela, você não sente mais aquela dor, aquela que causava. Então, assim, isso nos mostra que as nossas dores, elas são, só nós sabemos o quanto que dói cada coisa em nós, só nós sabemos. Então, o perdão, quando nós falamos dessa questão humana, ele é um processo, ele não acontece de uma hora para outra. E é necessário, nesse caminho do perdão, a gente levar em conta alguns sentimentos, como a compaixão, o amor, porque senão aquilo fica aprisionado, a gente fica aprisionado a esse sentimento.
E isso vai nos levando ali aquelas emoções negativas que a ciência fala, né? É muito interessante. Com respeito a isso que você falou, eu acho interessante de você ficar aprisionado e da cicatriz, né? Que você, quando vive uma experiência de ter que perdoar alguém, que é uma ordenança do Senhor, Claro. né? Você vai perdoar alguém que te ofendeu, né? Que te criou, que te causou dano. E quando você consegue perdoar, só uma palazinha na colocação da Cris, quando você consegue perdoar e você realmente, você não esquece, né? A palavra diz que o Senhor perdoa e esquece. Sim. Nós perdoamos e muitas vezes nos lembramos daquilo que aconteceu, mas nós conseguimos lembrar, às vezes, até com alegria de ter vencido aquela dificuldade. Porque a gente olha para trás assim, como o Senhor me ajudou. Aquilo que trazia tanto dano, aquilo que me trazia tanta tristeza, aquilo que me trazia inquietação, às vezes dá problemas na mente, né, de pressão alta, o corpo sente, a mente sente, o intelecto, e a pessoa aprisionada mesmo. E quando ela consegue se libertar daquilo por uma operação do Espírito, porque o perdão é acompanhado de oração. Exatamente. Né? Não é uma coisa natural do homem, é uma coisa que é uma operação do Senhor, de submissão à vontade do Senhor, porque é uma ordenança do Senhor. Jesus fala assim, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Então, quando Jesus nos perdoa, Ele não nos lança em rosto a nossa falha. Sim. Então, quando o Senhor nos perdoa, Ele diz, Ele apaga, né? Mas nós não apagamos, mas nós não ficamos lembrando dos erros passados. Porque senão você não consegue nem conviver com a pessoa que te ofendeu. Se você dá o perdão, você precisa apagar aquela dor da sua vida. E se você não consegue apagar, se aquilo te traz lembranças ruins, você tem que orar ao Senhor. Né? Orar ao Senhor e o Senhor vai tirar. Porque tem um incentivo muito grande para você que está em casa, para todos nós, é que a palavra diz que só os perdoados entrarão no reino dos céus. Só quem tem amor no coração. Então, os perdoados só serão perdoados se perdoarem, diz a palavra. Então, sem o perdão, nós não temos comunhão com o Senhor e não vamos morar no céu. Então, é um bom incentivo para nós todos buscarmos com afinco essa bênção do Senhor, né? Que o Senhor possa nos ajudar a perdoar, que o Senhor possa colocar amor no nosso coração. E a palavra diz, inclusive, não é só nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. É muitas vezes tratar com aqueles que se sentem ofendidos com alguma coisa que fizemos. Nós mulheres somos muito, às vezes, expansivas, falamos muita, né? Somos mais conversadas e tudo. E às vezes nós ofendemos um irmão, uma irmã, sem sentir. Às vezes uma palavra dita, né, fora de tempo, mas se você sentiu que algum irmão tem alguma coisa contra você, procura o irmão. E é assim mesmo, ó, meu irmão, se eu te ofendi, me desculpa. Eu não tinha intenção. É de se desculpar. Não é desculpar o outro, não. É se desculpar com o irmão. Meu irmão, me perdoa. Eu não queria ofender, eu não queria... Porque a palavra diz que o Senhor não aceita a nossa oferta se nós estivermos com essa pendência sem tentar resolver. Porque muitos irmãos vão dizer assim, não, tá tudo bem, tá ok. E às vezes nem perdoou, mas a sua parte você fez. Diante do Senhor, você está pronto para orar, para oferecer a sua oferta ao Senhor e ser aceita diante do Senhor. Nós também não podemos, eu vou fazer mais uma colocaçãozinha aqui, que é muito comum nas mulheres. Como nós estamos com um programa de mulher, vamos para nós. Vamos nessa, vamos sim. As mulheres têm uma tendência a garimpar os erros, né? Os erros do passado. Há quanto tempo aquilo foi feito? Ela perdoou. Mas, né, eu perdoei, mas aquilo, né, que você fez, eu lembro que você fez. Aqui isso não é perdão. Isso não é perdão. O perdão você pode lembrar, mas você não pode ter mágoa do perdão.
Olha, aquela vez que aconteceu, você pode rir daquilo que foi feito. Graças a Deus que isso passou, não existe mais, né? É uma coisa que você lembra com alegria, mas para trazer cobranças, isso é uma coisa que traz uma dificuldade dentro do relacionamento do lar. Nós precisamos, Deus quando criou o nosso lar, Deus criou o nosso lar para ser um lugar de paz, de alegria, de revelação do poder de Deus, de testemunho da presença do Senhor. Então, nosso lar tem que ser um lar onde nós chegamos, onde nossos maridos chegam, nossos filhos chegam para um momento de paz, da operação do Senhor, onde o perdão roda em todo o lar, né? Se você vê um filho que se comporta de um jeito errado, às vezes que faz até uma ofensa, às vezes um adolescente, né, que fala com você de uma forma mais indelicada, alguma coisa, e você não gostou, talvez aquele nem seja o momento de você tratar com ele. Às vezes é melhor deixar passar, a hora que estiver tranquilo, você e ele, porque às vezes quando a gente recebe a ofensa, nós estamos ofendidos e a tendência é que nós queiramos de alguma forma revidar ou ser mais duros. E a palavra diz que a palavra dura, ela suscita ira. Mas a palavra mansa, ela desvia o furor. Então, você chegar para um filho, para um marido, meu querido, olha só, lembra aquele dia que você falou assim comigo? Pois é, eu me senti assim, me ofendeu, não gostei, não fala comigo assim. Porque, na realidade, uma família, todos querem viver bem, nós nos amamos. Claro. O marido ama a esposa ama o marido, nós amamos os nossos filhos, queremos construir uma relação saudável de companheirismo, de amor, de afinidades. Então, as coisas, essas coisinhas não podem ser esquecidas. Nós não podemos dizer, me ofendeu, deixa para lá, tá tudo certo. Não, deixa. Não deixa não. Trata, porque coisas pequenas às vezes vivem feridas grandes. É verdade. Né? Porque elas vão se acumulando, e daqui a pouco um relacionamento que era muito bom, fica um relacionamento frio, vai distanciando, vai criando sequelas que não são necessárias. Nós precisamos exercitar esse amor com aqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, nosso marido, mas também nosso chefe no trabalho, a nossa chefe ou as pessoas com quem convivemos, na igreja. Às vezes uma palavra dita fora de tempo. Meu irmão, olha, Jesus fala assim, quando ele é ofendido, né, na cruz, ali Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Estevão falou isso também. E muitas vezes nós precisamos ver, o Senhor nos perdoa, fala assim, o Senhor nos perdoa porque sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Nós conhecemos a nossa estrutura. E por conhecer a nossa estrutura, as nossas fragilidades, nós sabemos que os outros também têm fragilidades. Então precisamos olhar para o outro com amor. O que levou ele a se comportar desse jeito? Meu querido, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Fiz alguma coisa que te chateou? O que a gente pode fazer? O que eu quero é viver em paz com você. Meu filho, o que foi? Mamãe falou, você respondeu assim, o que houve? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor uma bênção? Não está bom o relacionamento, porque o Senhor vai abençoar. É verdade. Glória a Deus. E nós sabemos que isso tudo, né? O perdão é uma batalha espiritual e que nós só podemos vencer através da oração. Isso também, nós estamos ouvindo aí vocês, a gente entende também que isso é sinal de maturidade espiritual. Quando você perdoa, você entende, como Giovana falou bem, né, que isso repercute no lar, né? A bênção do Senhor sobre a família, é um crescimento espiritual, é um crescimento emocional e também relacional. É importante o perdão, mas é uma batalha. O perdão é nobre, né? E quando nós queremos isso, primeiro nós temos que decidir, né? É uma escolha. Exato. Eu escolhi perdoar. É submissão, né? É uma submissão à palavra de Deus. É uma obediência. Então você não vai, eu vou perdoar. Não, eu vou obedecer a palavra, eu decidi. É minha escolha. Não, mas você vai perdoar por essa, depois de tudo. Não, pera um pouquinho. Eu decidi, eu escolhi perdoar porque eu quero Jesus.
Eu quero viver a bênção no meu lar, como Giovana bem falou. Por que eu vou guardar essas memórias dolorosas, aquilo que vou invasar mágoa, como nós ouvimos, né, há pouco tempo, uma aula de um pastor, né? Por que eu vou guardar isso no meu coração? Eu quero me esvaziar dessa mágoa, de todo rancor, ressentimento, porque isso também adoece, isso corrói o homem, a alma do homem, e o homem não avança. Quando ele guarda a mágoa, ele não avança. A vida para. Porque a opressão da mágoa é uma opressão. Né? Você dizer, não, eu tenho mágoa, eu não perdoo por esse fato, por aquele. Quando você faz isso, você abre uma brecha para o adversário atuar. Você causa mal a si mesmo, né? Você causa mal a si mesmo. E aquilo ali vai criando lugar para o adversário ir tomando conta de você. E vai tomando conta do seu lar. E atinge o trabalho, atinge a igreja, o corpo adoece, porque contamina. Está ali guardado, ninguém está vendo, ou podem estar sabendo do fato em si as pessoas, mas aquilo vai contaminando. Aquilo não te deixa evangelizar. Como é que você vai falar de Jesus, do amor de Jesus, que é o perdão, a essência de Deus é o amor? Então você não tem comunhão com o Senhor, você não pode evangelizar, porque você vai falar de quê? Do quê? Né? Então você não vai poder levar outros a terem uma experiência do perdão, porque você parou na mágoa, no ressentimento, no rancor, no ódio, na vingança. Aquilo tudo são sentimentos que compõem ali, digamos, né? E como é que você vai aconselhar outros? Olha, perdoe. E você? Você vai falar de Jesus, do amor de Jesus. Ele te perdoou e você não tem isso para dar. Então, é um caminho de renúncia, né? Vamos dizer, porque quando você perdoa, você está exatamente paralisando a ação do adversário, não é mesmo? Então, aquilo que ele veio fazer, que é matar a tua alegria, roubar a fé, a esperança, né? Destruir a sua eternidade, a salvação que o Senhor te concedeu. Então, quando você perdoa, você paralisa o adversário e vence o Senhor Jesus na sua vida. Que alegria, que leveza, que paz é o perdão. Né? E também quando nós tomamos essa atitude de irmos, né, a quem ofendemos e falamos, olha, eu errei mesmo. Né? É muito nobre isso. E nós temos que orar por isso, porque somente através dos meios de graça, né, da operação, como vocês disseram, do Espírito Santo, e que isso é possível. Né? Fora isso, é muito difícil. E continuando em relação ao casamento, né, assim, existem algumas esposas que têm até dificuldade de perdoar os esposos, os maridos, né? E às vezes, de forma prática, nós podemos aqui falar com as jovens senhoras e aquelas jovens que desejam se casar, que muitas vezes o primeiro passo no caminho do perdão é saber quem ali, tirar muitas vezes aquilo que a gente cria muita expectativa em relação ao outro. Então, idealiza muito. E aí, o que acontece? Às vezes, o primeiro passo é você aceitar o seu esposo, até mesmo o filho, como ele é, não do jeito que você queria que ele fosse. Então, isso já é um passo muito bom de forma prática. Porque muitas vezes, principalmente as jovens, quem casado recentemente, cria aquele ideal, cria aquela expectativa. Sim. E aí, às vezes eles não têm uma boa comunicação durante o namoro, não conversam sobre como ele é, como a família, como ele se comporta, né, como ela se comporta. E ali, às vezes, aquilo ali vai gerando... nós mulheres criam as expectativas, idealiza, aí vai para a realidade, às vezes não é daquilo... E aí você tenta encaixar uma pessoa naquilo que você idealizou. E aí já é a primeira brecha
porque aí começa mágoa, frustração, rancor. Então isso é muito bom, é aceitar e conhecer aquela pessoa que você casou, né? O seu irmão também vale, o seu pai, sua mãe, isso é muito bom. E uma outra coisa, a Giovana até já falou sobre isso, é a autoanálise, é se autoconhecer. Porque tem pessoas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar aqui sobre os temperamentos, o temperamento melancólico, que a pessoa ela tem aquela, ela às vezes ela guarda, ela sente mais. E aí, às vezes, a pessoa já teve a oportunidade, já conversou com o marido, os dois já falaram, ele já perdoou ali, já cerrou aquele assunto, aí às vezes vai trazendo aquelas coisas. Ah, quando que aconteceu isso? Há 5 anos, 10 anos. Então deixa aí, encerrou aquela etapa, olha, vamos esquecer isso, vamos ficar livres desses sentimentos, porque a convivência, ela pressupõe alegrias, ela pressupõe tristezas, decepções, frustrações. Nós herdamos isso do Éden, isso nós herdamos. E a alegria plena, a felicidade plena, nós só vamos encontrar na Nova Jerusalém, na eternidade. Então, nós precisamos nos livrar desses sentimentos que nos aprisionam, né? A palavra do Senhor lá em Efésios 4, 31, 32, fala assim: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E é isso mesmo, o perdão traz tudo aquilo, né? Acaba a gritaria, acaba... a forma de nós nos tratarmos, muitas vezes levam a essas dificuldades, né? Todo casal, logo que casa, a vida é um mar de rosas. São duas pessoas que se amam, que vão morar juntas porque já não conseguem viver separadas, né? Queremos estar juntos. E por que tem tanto problema no casamento? Porque depois que casa, as pessoas esquecem que há um relacionamento de amor, de dedicação, de se dar, de cuidar do outro, né? O casamento não é feito para eu ser cuidado, é para eu cuidar do outro. Eu amo tanto o outro que eu quero cuidar dele. Eu amo, eu cuido. E a gente precisa ter esse cuidado com como a gente fala, o que fala, como fala. Eu tinha um amigo que falava comigo, olha, você pode falar tudo o que você quiser. Existe tempo e modo. Existe a hora de falar as coisas e a forma como falar as coisas para nós evitarmos esses problemas que nós temos muitas vezes de ferir o outro. Nós temos que entender que cada um tem a sua sensibilidade, né? São, como diz a Cris diz, nós somos imperfeitos, nossos filhos são imperfeitos, nossos maridos são imperfeitos. Nos nossos relacionamentos, nós temos que entender que as pessoas trazem, muitas vezes, traumas de infância. Muitos não tiveram o amor de um pai, de uma mãe. Muitos foram maltratados. Alguns tiveram problema de relacionamento na conversa com os pais. Às vezes não tinha diálogo dentro de casa. Sim. Mas nós temos a oportunidade de, na nossa casa, casa de servos do Senhor, viver a harmonia que Deus tem para nós. Deus tem um lar de harmonia para nós. Casa de servo do Senhor não é casa de rancor, de mágoa. Porque tudo nós levamos ao Senhor. É muito fácil viver quando são todos servos. Num lar dividido, as coisas são mais difíceis, né? Muitas vezes a mulher tem que aceitar, ouvir e tratar. Eu li essa semana, estava olhando na palavra e achei muito interessante o exemplo de Abigail. Vamos fazer só uma palhinha para a gente não gastar muito Abigail aqui. Mas Abigail, quando ela chega em casa depois que o marido dela não tinha recebido, não queria dar alimento para Davi e tudo, ela chega em casa com aquela ofensa que ela tratou lá com Davi. Quando ela chega em casa, ele está fazendo uma festa. Estava festa, com muito vinho, muita coisa. Ela não tratou do problema com ele ali. Ela guardou e no outro dia ela tratou do problema com ele. Ele era um homem ímpio.
Então, as mulheres que têm maridos que não são servos do Senhor, ou ao contrário, né? Os servos que não têm esposas que são servas, tem que ter um cuidado maior, um zelo maior, porque ele tem um testemunho a dar. Então, é a forma como trata as coisas, porque o Senhor é o nosso juiz. Nós não estamos aqui para pegar as dívidas e tomar conta delas. Quando Saulo, né, perseguia a igreja, quem tratou com ele foi o Senhor. Quando nós, servos, somos, de alguma forma, ofendidos, o Senhor vai cuidar. O Senhor cuida de nós. Nós precisamos esquecer, porque a palavra pecado, ofensa, ela tem um outro significado que é dívida. Dívida perdoada não existe mais. Não tem como você ressuscitar uma dívida que foi perdoada. Claro que não. Dívida está perdoada. Sua dívida foi perdoada, você não se preocupa mais com ela. Ela não existe mais. É isso que a gente precisa colocar em prática. Exato. Não é? É a dívida esquecida, dívida perdoada. Exato. E como você falou, muitas vezes, sobre essa questão dos relacionamentos familiares, né? Mãe, pai, muitas vezes o perdão, ele não vai pressupor um pedido de perdão. Muitas vezes nós vamos ter que perdoar quem não nos pediu perdão, né? E não considera que falhou conosco. Não é por merecimento. Não é por né? merecimento. E lembrando aqui do texto, né, da mulher adúltera, sobre a questão ali, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu vou contar aqui uma experiência que eu testemunhei e via, e depois fui saber da experiência, que fala muito sobre isso. Eu gosto muito de ouvir histórias e você que nos assiste, pode escrever lá no chat, a gente sempre lê, se você tiver alguma experiência para nos contar. E essa experiência de uma irmã que ela tinha um relacionamento muito difícil com a mãe. Ela sentia assim, um abandono emocional, uma rejeição. Ela convivia com a mãe em família, mas ela sentia que algo era diferente. E já adulta, ela teve uma experiência assim, ela estava ouvindo um programa na rádio e ela viu, falando no programa sobre as mães narcisistas, algo nesse sentido, e ela falou assim, olha, está falando sobre a minha mãe. E ela procurou uma ajuda terapêutica, começou a fazer ali a psicanálise, e ali dentro daquele processo, a terapeuta foi falando com ela e ela foi tendo consciência do que ela vivia. E dentro ali daquelas sessões, ela entendeu, assim, até mesmo pela orientação e pela consciência que ela teve, que era necessário fazer uma distância emocional do que ela estava vivendo, daquilo ali que a mãe muitas vezes a ofendia, aquilo que eram as mágoas que ela trazia. Ela é uma serva de Deus, essa irmã, e ali elas ali naquele processo, elas entenderam, ela sentiu a necessidade, olha, e a terapeuta que não era serva, mas que Deus até usou para poder falar, olha, é importante perdoar, é importante você perdoar a sua mãe. E porque ela já tinha com doenças físicas, gastrite, questões pessoais ali, insônia. E ela voltou para casa ali, ela foi orar ao Senhor e ela ia para o Manaim. O Manaim é lugar de cura. Né? Então ela foi para o Manaim. E aí lá no Manaim, naquela aula, mais uma vez aquela aula de oração, eu tive a oportunidade ali de presenciar, foram orar ali os grupos de oração, o Senhor deu uma visão muito interessante e que cabe muito assim no exemplo aqui da mulher adulta, que a visão mostrava o seguinte, que as pessoas jogavam pedras nela e muitas vezes ela guardava algumas pedras e outras elas destruía. Ela destruía não, ela devolvia. Ela devolvia nas pessoas. E aí o Senhor falava com ela, pedra a gente não joga e a gente não guarda, a gente destrói. E aí o pastor falou para ela assim, olha, mágoa, rancor e ira, a gente destrói, a gente não guarda e não joga no outro. E ali foi. E ela foi para casa, ali ela fez uma oração de confissão, confessando aquilo que ela sentia pela mãe e perdoou. Hoje elas têm um relacionamento muito bom.
A mãe, ela não tem muita noção, né, até mesmo pela condição mental dela, mas ela fala o seguinte, olha, eu perdoei. Ela não faz nem ideia disso, mas eu escolhi perdoar. Então fica aí para quem está nos assistindo mais essa experiência. O rancor, a mágoa, ela fere a própria pessoa, né? O outro às vezes está muito bem lá, feriu e está muito bem, tranquilo, mas quem sofre a mágoa e guarda é quem sofre os efeitos na sua vida, né? Bom, estamos chegando a mais um final de um programa e hoje nós aprendemos que não devemos atirar pedras, ou seja, apontar os erros dos outros. Devemos sim apresentar a compaixão e a graça, levando os necessitados a Jesus para que possam ter uma oportunidade de arrependimento e salvação. O texto bíblico em Mateus, eu queria deixar também, Mateus 3,8, diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquela mulher alcançou o perdão e teve a oportunidade de conhecer a verdadeira salvação em Jesus. Vai e não peques mais. João 8,11. Não saia da presença de Jesus. Busque o perdão através do poder do sangue de Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus.